Oi pessoal, bem-vindos à segunda parte do vídeo, desenhando esse papagaio fofíssimo com os lápis de cor bicolores da Bic. Então, no primeiro vídeo, nós já pintamos o olhinho do papagaio e essa parte da cabeça, e hoje nós vamos pintar o restante das peninhas e o bico. Então, eu já detalhei aqui uma boa parte das penas e agora nós vamos preencher. Então, vou aproximar mais um pouquinho a câmera. Então, assim tá bom. Então, para fazer agora o preenchimento dessas peninhas, eu vou usar esse tom aqui de verde. E eu vou passar aqui em toda essa parte. Então, eu vou pintar assim, normal, sem me preocupar em fazer nada perfeito agora. Eu tô mesmo só fazendo uma base para essas peninhas. E aí, me conta, vocês estão acompanhando o desenho e estão desenhando comigo também, ou vocês estão só assistindo? Se alguém fizer esse desenho... aproveitando das dicas que eu tô dando, e me manda o desenho, ou então se vocês postarem lá no Instagram, me marca. Eu adoro ver. Já tiveram algumas pessoas que me mandaram alguns desenhos que elas fizeram assistindo os meus vídeos. Eu fiquei super feliz, gente. Aqui também. Aqui é a asinha dele. Aqui também tem uma outra asinha que eu apaguei sem querer, mas depois eu vou desenhar. Então, aqui, até aqui vai ser tudo verdinho. Aqui perto das peninhas amarelinhas eu já tô vindo assim mais com a pontinha do lápis, pra deixar um mais preenchido, né? Pra não deixar muito esse espaço branco. E como o amarelo ele é bastante encerado, quando eu venho assim com o verde, dificilmente eu risco em cima do amarelo, eu só sai cor onde o papel tava em branco mesmo. Então, vou continuar preenchendo aqui. Então, beleza, gente, já preenchi bastante, ainda tem vários espacinhos brancos no papel, mas vamos deixar assim porque eu ainda vou colocar outras cores. Se a gente já acaba com esses espacinhos em branco, depois fica muito mais difícil depositar a cor. Então, assim, sempre que você estiver fazendo a base do desenho, deixa a mão bem levinha, eu sempre falo isso, deixa a mão bem levinha na base, porque isso vai facilitar muito a construção de camadas. E lápis de cor é assim, é tudo construção de camadas. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com esse tom de verde mais escuro, e o que eu vou fazer? Eu vou escurecer aqui embaixo de cada uma dessas peninhas. Então, agora, sim, é importante que o lápis esteja apontadinho e que você, assim, não fique com a mão tão leve. Lógico que não é pra apertar. Não, mas não vem com a mão tão levinha. Ou melhor, é até bom que você deixe a mão levinha, mas aí você passa várias vezes no mesmo lugar, sabe? Então, vamos construindo agora essa sombrinha que tem embaixo das peninhas aos pouquinhos. Depois a gente vai usar um tom mais escuro e talvez até um marrom ou um preto, se necessário. Geralmente, assim, para desenhos, pinturas com lápis escolares, eu acabo usando mais cores mais fortes, tipo preto. Já quando a gente usa, assim, por exemplo, não todos os lápis profissionais, mas, por exemplo, os policromos, que é o que eu uso, gente, para fazer os meus trabalhos profissionais.
tem uns verdes tão escuros e tem uns azuis tão escuros que eu não preciso vir com o preto nessas partes de peninhas, quando eu tô desenhando algum papagaio ou então alguma arara. Eu não preciso vir com o preto, a não ser que eu queira muito contraste. Mas com lápis escolares, o pigmento não é tão forte. Principalmente pigmentos de lápis mais escuros, assim, lápis mais fortes. Então, eu sempre indico que, se você quer experimentar lápis profissional, mas você ainda não está vendendo seus trabalhos, você está só estudando, se você quiser comprar apenas algumas cores de lápis profissional, o que dá para fazer, né, porque vende avulso, escolhe, assim, tenta comprar cores mais fortes ou mais escuras. Por exemplo, preto, um azul mais forte, o vermelho. O vermelho é uma cor, assim, que lápis escolar geralmente é meio rosado. E os vermelhos, por exemplo, do Policromos e de outros lápis profissionais, como, por exemplo, o Policolor da linha Rembrandt, ou então os Policolors da Koh-i-Noor, eles são vermelhos mesmo. É um vermelho que a gente dificilmente encontra em lápis escolares. Então, tenta dar preferência a esses tons mais fortes. Se você quiser, né, comprar lápis avulsos, vai dando preferência a esses tons mais fortes para vocês irem testando, porque assim, os lápis mais claros, lógico que tem diferença, mas dá para você pintar numa boa. E uma coisa muito legal também que eu já comentei dos lápis profissionais são a quantidade de tons neutros. Então, tons de marrom, tons de cinza, é maravilhosa a quantidade de tons neutros. Coisa que nos lápis escolares não tem muito, lógico, é uma paleta limitada. O máximo que você encontra é 48 ou 60 cores. Agora eu acho que tem mais, né? Eu acho que tem um da Tris que tem 72, é isso? Se alguém tiver, me fala. Mas é mais difícil, né? Então, olha só, gente, a diferença que vai dando quando você vai fazendo essa sombrinha embaixo das penas. Eu tô definindo cada peninha, tá vendo? Olha a diferença que já dá, como já fica mais fofinho, mais flufinho, não sei dizer, mais fofinho mesmo, né? É que a gente que tem papagaio, calopsita, quando eles ficam assim mais gordinhos, eu falo, pelo menos eu conheço várias pessoas que falam assim, ai, meu papagaio tá flufadinho, porque eles ficam mais gordinhos. Em inglês eles falam assim, né, que tá fluffy. E a gente fala assim, ai, como ele tá flufadinho. Coisas que tutores de aves sabem, gente. Quando eles estão felizes ou então relaxados, eles inflam, as penas inflam, aí eles ficam com uma aparência mais gordinha, mais fofinha. É uma gracinha. Vocês estão vendo a diferença que deu? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir com aquele verde mais escuro, eu vou vir com esse verde militar aqui, eu falo que é verde militar. Vamos ver se a gente consegue escurecer mais. Vocês sabem que eu comecei a fazer umas pesquisas aqui no YouTube de vídeos pintando com lápis de cor, pra eu ver, né, mais pessoas que fazem vídeo com lápis de cor, descobrir mais artistas, de repente ter algumas ideias. E aí, como eu pesquisei isso, vieram algumas propagandas não era eBay, qual que é o nome daquele site que um monte de gente compra umas coisas? Agora eu não vou lembrar, coloquem aí nos comentários, vamos ver se eu lembro. Que é o nome? É um site aí que o pessoal compra um monte de coisa, e aí eu vi uns conjuntos de lápis de cor por uns preços tão interessantes que eu fiquei com uma vontade de comprar, gente. Faz tempo que eu não compro lápis de cor assim, eu realmente não tô comprando porque eu tenho muita coisa, vocês viram. Eu não tenho tempo de usar tudo que eu tenho e eu não tenho tempo, né, de usar. Agora eu recebi mais lápis de cor pra testar da Molin, também tô com uma vontade louca de testar. Então, assim, eu não tenho nem espaço físico pra tanta coisa. Mas eu fiquei morrendo de vontade de comprar umas marcas super diferentes, assim. E aí eu vi uns vídeos de um pessoal que
que gosta de colorir esses livros de colorir, e várias pessoas falando, ah, eu comprei esse conjunto nesse site aí que eu esqueci o nome, e falando bem, assim, dos conjuntos, eu fiquei morrendo de vontade, mas eu não vou comprar porque eu não tenho espaço, eu não tenho tempo pra testar tanto lápis de cor e pra usar até o final, né? Tive que parar o vídeo e procurar na internet, AliExpress. Eu nunca comprei nada na AliExpress. E tem uns conjuntos, assim, com lápis de cor que o pessoal fala que é macio e que vem 700 milhões de cores. Dá uma vontade de comprar, mas eu não vou comprar, não. Enfim, gente, olha, eu passei, então, o verde clarinho, depois aquele verde mais escuro, e agora eu venho com esse verde militar. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com esse mesmo lápis, esse mesmo lápis aqui, que eu fiz a base, e vou passar tudo por cima de novo. E depois eu vou vir com o pretinho para tentar dar um pouquinho mais de definição aqui para as peninhas. Talvez nem fosse necessário, mas é porque eu gosto assim com as peninhas mais definidas. Ah, uma opção também é vir com um azul escuro, né? Então não, eu vou passar esse verde aqui e aí eu vou usar um azul bem escuro. Eu já vou mostrar para vocês, vamos ver se dá certo. Quando você não consegue definição, assim, mais definição com um verde mais escuro, tenta um azul bem escuro, que geralmente dá certo. Vocês já compraram alguma coisa pela AliExpress, assim? Coisas de desenho, de papelaria? Se alguém já comprou, me conta. Eu já comprei algumas coisas no eBay, coisas variadas, assim, coisa de papelaria, lápis de cor, maquiagem. Eu vou usar esse tom aqui, tá vendo que é um azul bem escuro? Deixa eu achar ele aqui. Então, eu já comprei algumas coisas variadas e tudo veio certinho, certinho. Inclusive, aquele lápis que eu mostrei pra vocês, aquarelável, tons de pele, eu comprei no eBay. Comprei mais coisas e veio tudo perfeitinho. Olha só, gente, eu tô usando um azul bem escuro. Deixa eu ver, não sei se dá pra ver. Deixa eu tentar aproximar mais a câmera pra ver se dá. Isso. Acho que assim tá bom, não vou aproximar muito também. Olha a diferença, gente. Tá vendo que é um azul escuro? Às vezes o azul escuro já é suficiente, não precisa nem colocar preto. Fica bem bonito. E agora eu tô reforçando, então, aqui com esse azul, né? Esse azul é muito bom. É sempre uma opção. Então, quando você já esgotou seus verdes escuros e você não tá conseguindo o contraste que você quer, pega um azul, assim, bem escuro, meio índigo, né? E testa, ver se dá certo. Geralmente dá, olha, que deu, lápis escolar, tá vendo? E já tá assim, já tá bem encerada a folha, né? Porque não tem jeito, gente. Lápis escolar é encerado. E quando o lápis é macio, ele é geralmente mais encerado ainda. Mas assim, eu realmente gosto desses lápis. Olha como fica bonito. Vou tentar deixar minha mão aqui pra trás. Não é em tudo que tá passando, olha, eu acho que onde eu pesei mais a mão, ele já não pega muito, mas dá pra pegar um pouco sim. Então, às vezes que eu comprei o lápis de cor no eBay, foi de um vendedor, se eu não me engano, sueco. Acho que é isso, sueco, da Suécia. E quando eu fiz o pedido, aí eu não lembro se foi algumas horas depois ou no dia seguinte, ele me contatou no e-mail falando que ele ia cancelar,
porque ele tinha tido já alguns problemas de mandar para o Brasil e que ele ia cancelar e me reembolsar. E eu falei não, que eu queria muito esse lápis e que eu queria testar e que eu achava que ia chegar assim, e chegou tudo certinho. Eu lembro que eu comprei um conjunto com só lápis verde, tem vídeo aqui no canal, inclusive. Aí depois que chegou tudo certinho, eu fiz uma outra compra, que foi aqueles lápis aquareláveis, tons de pele, tons neutros, na verdade, né? Aqueles lápis, aí de novo, eu acho que ele não lembrava, né? Ele falou, eu vou cancelar, porque eu já mandei pro Brasil e deu problema. Eu falei, olha, e aí eu falei pra ele, eu falei que não era pra cancelar, que eu tinha feito um pedido anterior com ele, tinha vindo, tinha dado tudo certinho. Ele falou, tá bom. Esse outro pedido, assim, 2 semanas já tá, demorou um mês, e aí esse outro em 2 semanas estava em casa. E aí eu queria pedir todas as latinhas pra experimentar, porque eu acho muito lindas as latinhas da Spectrum Noir, que tem... São uns conjuntinhos bem diferentes, mas aí eu parei, né, porque é aquilo, gente. Primeiro que o dólar tá impossível, não tem condições. Segundo que eu tenho muito lápis, eu não tenho nem como usar. E eu não tenho onde colocar mais também. Primeiro eu tenho que terminar com todos que eu tenho. Bom, gente, então é isso. Olha que gracinha que ficou. Lógico que dá pra você detalhar mais também, se você quiser. Então, essas peninhas aqui do pescocinho, peitinho, elas têm uns risquinhos, geralmente. Mas aí é uma opção de você querer detalhar mais ou não. Mas como aqui já tá bem encerado, se eu fosse fazer, eu teria que fazer com o preto. E eu não sei se eu quero fazer, mas você pode dar mais uma detalhadinha, ó, que é fazer uns detalhes nessas peninhas. As peninhas, elas não são super perfeitas, né? Então, você pode detalhar um pouquinho mais, aí é uma opção. Mas eu vou deixar exatamente assim. E agora eu vou fazer aqui as asinhas. Esse papagaio, ele tem essa parte das asinhas amarela e vermelha, a coisa mais linda. Muito amarelo e muito vermelho. A minha menininha, a minha Filomena tinha também, mas agora tá ficando mais verde. E eu vou aqui, só vou desenhar aqui onde fica o vermelho e o resto é tudo amarelo. Aqui, ó, tudo amarelo. Então, vou fazer. Então, já vou vir, como é um amarelo bem forte, eu nem vou usar aquele amarelo limão, eu já venho direto com esse amarelo aqui mais forte pra fazer a base. Aqui eu tenho que arrumar. E aqui também. E aqui é um vermelhinho, então... Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar um laranjinha antes. E depois eu vou vir... Depois eu vou colocar os detalhes em vermelho, porque... Como elas estão bem misturadas com o amarelo, elas ficam mais laranjas mesmo. Então, agora eu vou vir com vermelho e vou definir melhor essas peninhas aqui. Cadê minha foto? Definir, vou dar uma misturadinha aqui com amarelo também, para definir algumas peninhas daqui. Já vou aproveitar, ó, e vou usar o vermelho como laranja. As peninhas daqui do ombrinho geralmente são bem pequenininhas. Então, você não precisa se preocupar muito em definir tanto assim, elas não são muito definidas mesmo, elas são mais fininhas, menorzinhas. Aqui, só dar uma arrumadinha aqui. E deixa eu ver,
aqui eu não tenho tipo um vinho, eu tenho assim um vermelho mais rosado, esse que eu usei, e aí tem esse aqui que é como se fosse, eu acho que um bordô. Eu vou tentar usar um pouco esse tom para dar uma escurecidinha. E agora eu vou pôr um pouquinho de marrom para escurecer mais. Aqui já tem mais sombra, porque as peninhas do pescocinho e do peitinho, elas caem em cima das peninhas da asa, geralmente. Elas se acomodam enquanto o papagaio não tá voando. Então faz uma sombrinha. Eu vou até usar um pouquinho de preto aqui, para dar uma definição maior. E beleza, gente, agora a gente já vai pro bico, porque as peninhas estão prontas, é isso aqui. Então, como eu falei já várias vezes, o bico do papagaio, ele não é totalmente preto. Então, ele tem várias ranhuras, né, e tem a luz que bate. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou definir aqui os limites do bico com preto. Então, é isso que eu vou fazer antes. Então, tem aqui a narina dele. Aqui tem uma pele por cima do bico. Depois o biquinho dele aqui tá meio aberto. Aqui vem o bico de baixo. Aqui tá a boquinha. Então, mais ou menos eu já defini. Eu vou definir um pouquinho mais aqui também. Aqui eu dei uma erradinha. Tem uma pele. O bico ele abre, mas ele não abre, ele tem uma pelezinha aqui. Mas aí, ó, só dar uma apagadinha aqui. Pronto. O que que eu vou fazer? A narina é bem pretinha mesmo, visto desse ângulo, né? Porque é um furinho. Então, já vou deixar aqui pintadinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou pintar toda essa área com o prata, que é tipo um cinza, né? Eu uso muito prata como cinza. Antes eu não usava, até eu perceber que ficava muito bom como cinza. E é bem macio, né? Porque eu acho que o prata deve ir bastante grafite, né? Porque nossos lápis grafite já tem um brilho prata, né? Eu acho que esse deve ir bastante grafite, enfim. Vou dar uma preenchida aqui com o prata. E agora, deixa eu ver se eu pego um cinza. Tá, eu vou pegar um cinza aqui. Vou pegar um cinza mais escuro, tá difícil de achar. Aqui. Parece marrom, mas é cinza. Então, eu peguei aqui um cinza escuro e vou começar a definir umas partes que tem mais sombra. Mas não vai dar certo, eu vou fazer com preto mesmo. Então, tem umas partes aqui do bico que tem mais sombra e eu vou começar a passar aqui o meu preto. Uma coisa que os papagaios têm é umas ranhuras no bico, porque eles usam muito bico, né? Pra roer madeira, pra abrir sementinha, pra abrir castanha. Então, eles ficam com umas ranhuras, um desgaste natural do bico. Então, se você quer deixar o seu desenho bem realista, vale bastante prestar atenção nessas ranhuras, que podem ser feitas também depois com caneta branca. Eu vou só tentar deixar mais ou menos demarcado aonde eles têm essas ranhuras, para depois vir com a caneta, que como o desenho é muito pequenininho,
fica difícil de deixar esses espaços em branco. Quando meu papagaio, o Lolo, ele veio pra casa, nós adotamos ele, né? E na casa anterior dele, ele não tinha puleiro de madeira, ele tinha um puleiro de ferro, que nem é uma coisa horrível assim, que faz super mal, mas enfim. Ele não tinha puleiro de madeira, ele tinha um puleiro de ferro que era encaixado com arame, então nem pra ficar no puleiro de ferro ele conseguia, porque ficava escorregando, e ele basicamente ficava de pé ou em cima da panelinha dele de comida, ou então nas grades da gaiola. Então, quando ele veio pra casa, ele tinha o bico bem pretinho, porque ele não gastava. Hoje já não, já é cheio de ranhuras, que é o natural, né? O certo é ter as ranhuras mesmo, eles usarem o bico. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou escurecer aqui algumas partes do bico. Vou escurecer bastante aqui, que tem bastante... Aqui tem tipo uns pelinhos, mas... eu não sei se eu vou fazer, não. Eu acho que assim já é mais ou menos o suficiente. Deixa eu tentar. Deixa a câmera mais pertinho. Ai, vou tentar focar mais. Deixa eu ver se eu consigo focar mais esse desenho. Beleza. Então, eu vou escurecendo aqui, ó. Geralmente a ponta do bico é um pouco mais escurinha, aí aqui embaixo também é um pouco mais escurinho, aí ele tem umas ranhuras. E aí você vai olhando a sua foto e construindo. Uma cor muito legal de usar como base de bico é aquele azul céu que eu usei aqui no nosso tucano, mas não tem nesse conjuntinho essa cor. Deixa eu ver, eu acho que não tem nenhuma outra cor que ia ficar legal. E também não tem branco. Deixa eu voltar aqui com prata e tentar reforçar aqui algumas partes, misturar. Então é isso, gente. Mais pretinho que isso não vai ficar. Eu já coloquei bastante pigmento. Esse é o máximo que vai, mas não tem problema. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a minha caneta branca para reforçar um pouco essas partes brancas que eu acabei não deixando espaço aqui no meu desenho, mesmo porque o desenho tá muito pequeno. Mas se você estiver fazendo um desenho maior, tenta deixar alguns espaços em branco ou então, né? Ou então você pode sempre usar um lápis branco bom. Tem opções de lápis branco bom de materiais escolares, como por exemplo os lápis da Compactor. Não, tô confundindo. Não é da Compactor. Ah, é da Acrylex. O lápis branco da Acrylex é muito bom. Eu vou também fazer um desenho usando eles, vocês vão ver. Quem não conhece, vale a pena conhecer. O lápis branco da Acrylex é muito bom, então é uma opção legal também para você ter para misturar com os seus lápis escolares, mas eu não mostrei aqui porque o objetivo é mostrar cada uma dessas aves fazer com uma marca especial para vocês verem os pontos bons, os pontos fracos. E é legal também porque eu me desafio. Mas a caneta branca, assim, eu não estou conseguindo não usar. Também vou fazer aqui uns efeitinhos bem de leve. A caneta branca é muito versátil, gente, muito. Aí eu passo o dedo assim. Aqui, ó, tem uma ranhura também. E vou tentar vir aqui com o preto. Como é que fala? Tirar água de pedra? Mas acho que não vai mais, viu?
Vou tentar fazer mais uns efeitinhos aqui. Vou puxar aqui como se fosse um brilhinho. Ai, tá tão encerado que a caneta branca nem tá mais pegando. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu afastar aqui. Sim, então é isso, gente. Ficou assim o nosso papagaio. Eu achei que ficou fofíssimo. Me falem vocês o que vocês acharam. E nós fizemos, então, esse desenho usando os lápis bicolores da Bic e uma caneta gel branca. Essa minha é Jelly Roll, mas pode ser qualquer caneta de qualquer marca, qualquer caneta gel branca vocês podem usar, que vai dar o mesmo efeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do vídeo, também da primeira parte do vídeo, que vocês estejam gostando desse novo estilo de vídeos que eu tô fazendo. Se vocês fizerem esse desenho e postarem no Instagram, me marquem, ou então me mandem no direct lá do Instagram também. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!